Amém? Livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Amém? Temos mais uma palavra do Senhor para nós hoje, para meditarmos, para nos alimentarmos, em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Acharam aí? Amém? Leia aí comigo. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio por vós que, de algum modo, eu tenha trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós. Em nada me ofendestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Embora a minha enfermidade na carne fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e mos terias dado. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Nós vemos aqui uma palavra dura de Paulo para a igreja da Galácia. Nós vemos aqui um puxão de orelha de Paulo, onde ele diz, abre o seu coração, e ele diz, mas tenho novamente que passar por dores de parto por vocês? Então nós vemos aqui claramente a questão de que aqueles que aceitaram Jesus, que estavam no caminho do Senhor, que estavam ali já diante da presença do Senhor, agora foram levados, como Paulo diz aqui, por rudimentos, por palavras, coisas tolas. E fala assim, vocês vão voltar tudo isso? Vocês vão servir tudo isso novamente? Trocando em miúdos, vocês vão retornar, vocês vão voltar àquilo que vocês já venceram e já abandonaram. Então nós vemos que na igreja sempre há um risco da questão de voltarmos aos erros. Todos nós, seres humanos, nós temos aí uma tendência de, se bobearmos, sermos iludidos. E não adianta nós acharmos que estamos vacinados, ou que comigo isso não pega. Não, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, o inimigo é astuto. Ele sabe muito bem como lidar com as coisas. Ele sabe muito bem como agir. E eu quero estar falando com os irmãos agora sobre uma outra questão que tem assolado a igreja e tem trazido muitos aí a se afastarem do Senhor. Essas teologias baratas que aparecem por aí. Já passamos pela teologia da prosperidade, a famosa teologia da prosperidade, em que pregam barganha com Deus e trazem o Deus Todo-Poderoso a um mísero homem ou pessoa que está ali para resolver os meus problemas financeiros. Somente. Já vimos também muito por aí a teologia da graça me basta.
uma coisa também em que traz um espírito de engano, um engodo, achando que está com o passaporte garantido e que não há risco nenhum. Isso é um negócio maligno, é colocar o homem numa posição de Deus infalível, já tudo certo e tudo aprovado. Agora nós estamos aí numa nova fase. Bom, são fases que sempre aconteceram na igreja, mas eu digo nova agora para nós aqui na igreja no Brasil. Agora a teologia do sentimentalismo, a teologia do beicinho caído, a teologia do eu tenho que me satisfazer, a teologia do eu preciso sempre estar bem, a teologia do que não posso ser repreendido, nem ensinado, nem corrigido. E se caso vier qualquer coisa desse naipe, eu estou fora. Existem muitos aí que estão trazendo isso. E há uma diferença, dizendo que isso é amor. Eu quero dizer o seguinte, já repeti, volto a falar aqui novamente. Amar é corrigir. Quem ama, corrige. Agora, passar a mão, ficar ali somente adulando, isso, meu irmão, não vem de Deus. E essa teologia está aí impregnada, está vindo no meio da igreja do Senhor. E nós precisamos ficar atento com relação a isso. Uma teologia barata, do beicinho caído, igual crianças que querem ser somente aduladas. E quando você fala um não, ou você ensina algo para elas, cai o beicinho, e depois o pai ou a mãe, ou qualquer um que esteja cuidando, se derrete todo, e fica ali naquela adulação. Isso, meus irmãos, leva à perdição. Isso aí é uma coisa maligna, que leva à perdição. Pois uma das coisas que o Senhor tem para nós, é a correção. Aquilo que Deus tem para nós, é sempre estarmos no caminho do Senhor. E nós precisamos entender esse princípio de Deus para as nossas vidas. E precisamos ficar de olhos abertos em cima disso. Porque normalmente, quando acontece qualquer coisa e sou repreendido, e sou ensinado, e sou ali corrigido, eu vou atrás de outros que estão aí passando a mão e estão agradando. Porque isso satisfaz o meu ego. Isso aí é uma teologia que coloca o homem no centro e não Deus no centro. Porque o centro de tudo é o Senhor. E não nós, não os nossos sentimentos. Hoje em dia, para poder repreender, ensinar e colocar o homem no caminho do Senhor, nós temos que pedir pelo amor de Deus, ou estarmos falando, olha, me perdoa porque eu vou falar isso, me perdoa porque eu vou dizer para você que pecado é pecado, você me perdoa, porque senão pode magoar, pode ferir, isso aí pode trazer problemas emocionais, a pessoa pode estar abalada emocionalmente e vai para o inferno abalada emocionalmente, porque inferno existe. E essa teologia do sentimentalismo, eu vou dizer até completar, a teologia do sentimentalismo barato, vai além disso. Essa teologia coloca intrinsecamente que inferno não existe. Coloca intrinsecamente, ou nas entrelinhas, que pecado não existe. Por quê? Porque o pecado sempre foi com o homem. E nós carregamos a raiz do pecado. E mesmo tendo a salvação do Senhor sobre nós, eu vou mostrar aqui na palavra, nós temos que ser sempre corrigidos. Foi o que Paulo fez à igreja de Gálatas. Então, pelo fato de você ter aceitado Jesus, como eu, como todos nós, se nós começarmos a nos desviar, temos que nos render à disciplina e à correção do Senhor. Senão, vamos nos perder sim. E essa teologia barata está aí adulando o povo. E eu posso fazer o que eu quiser, ando a semana inteira fazendo o que eu quiser, e aí chego no domingo e vou ali na presença do Senhor. E se alguém falar algo que venha a ferir meus sentimentos, olha, não aceite, porque você é bonitinho, você é filho do rei, você é um amorzinho, um bilu-bilu, teia-teia. E se falar qualquer coisa contrária, fuja, porque senão
são legalistas, são pessoas que querem te destruir, são pessoas que querem acabar com você, não pessoas que amam você. E isso está impregnando a igreja. E começa aquela questão do, feriu-me aqui, vou para o outro lado. Eu queria ver como que essas pessoas se comportariam quando estivessem junto com Jesus, como ficaram os apóstolos, e ver ele chamar de raposas, ver Jesus chamar de hipócritas, de loucos caiados. Ele nunca poupou palavras, ele nunca pensou que iria ferir, ele estava interessado na salvação daquelas vidas, quando chamava atenção. Eu quero ver esses que hoje são dessa teologia sentimentalistas, como que estariam naquele momento em que Jesus arrancou os vendilhões do templo, chamando a atenção de todos. Hoje estão pregando aí um evangelho barato mais uma vez, em que lobo e ovelha caminham juntos, são amiguinhos. Lobo e ovelha são amiguinhos, saem juntos para passear, vão ao supermercado comprar comidas veganas. Da salvação é para todos. Pastor, você está sendo muito extremista, pastor. Meus irmãos, pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro, falha continua sendo falha. E nós temos que entender que nós crescemos quando nós entendemos isso. Nós crescemos quando somos corrigidos. A palavra de Deus sempre foi em cima disso. E nós precisamos entender esse princípio de Deus para as nossas vidas. Evangelho barato de adulação, evangelho barato de show, evangelho barato em que mexe com os sentimentos das pessoas. Evangelho barato, vem aqui porque aqui há amor. Venham aqui porque aqui eu vou adulá-lo. Venham aqui porque aqui não há correção. Venham aqui porque, te corrigiram lá, coitadinho. Você que é pai, você que é mãe, já devem ter passado, não sei se passou por essa situação. Principalmente em casa. Vô e vó é uma bênção de Deus, sem dúvida. Porém, por outro lado, quem já passou por aquela situação em que o seu filho faz aquela arte terrível, você vai lá, corrige disciplina, aí vem a avó, o vovô, ai coitadinho, vem aqui com a vovó, vem aqui com o vovô, aí o menininho já... E o vovô, a vovó passa a mão na cabeça. Ou seja, você corrige, eles descorrigem tudo. Será que é só em casa acontecia isso? E está acontecendo isso no meio da igreja. E o pior, achando que estão sendo, olha, maravilha. Achei a igreja ideal. Achei o local ideal para que eu venha a estar participando, onde eu faço beicinho e todos vêm e acariciam a minha cabeça, onde eu posso sair, aprontar, pecar, fazer, aí eu venho no próximo domingo e ali eu pronto, participo de um show, choro, me derramo na presença do Senhor, passam a mão na minha cabeça, cantam, dançam, pulam, dão piruletas e eu saio dali, com o meu sentimento, vai para o inferno. Desculpe a sinceridade. É o que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Falar, será que eu tenho que novamente ter dores de parto por vocês? E olha só esse versículo, versículo 16. Fiz-me por acaso vosso inimigo dizendo a verdade? E o que está acontecendo é que quando nós colocamos a verdade, nós nos tornamos inimigos. Assim como Paulo colocou aqui. Quando nós ensinamos a verdade, nos tornamos inimigos. Por quê? Porque eu não quero mudar. Eu não quero ser tratado. E isso é do maligno, meu filho. É o inimigo agindo para que você vá para o inferno. Nós precisamos entender os princípios de Deus. Eu fico imaginando a cena. Não está na palavra, mas eu fico imaginando a cena. Quando Deus falou com Gideão. Falou, Gideão, convoca o povo.
E eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher aqueles que realmente estarão com você. Os medrosos, quem você perceber que tiver medo, você já arranca de cara. E ele assim fez. Ele viu que aqueles que estavam com medo do caminhar tirou fora. Depois ainda o Senhor virou para ele: desce agora ao ribeiro. Aqueles que abaixarem e lamberem a água como um cão, ou aqueles também pode tirar fora. Mas aqueles que chegarem na água, no ribeiro, e pegarem a água e trazerem até a sua boca, esses são os que você vai contar. Bom, daquela grande multidão, de mais de 3.000 homens, sobraram 300. E ele falou assim: ó, com esses eu te darei vitória. Bom, esse aqui é o que nós conhecemos. Mas eu imagino o que Gideão enfrentou. Eu gosto de imaginar a cena. Eu gosto de me colocar no lugar de Gideão, porque eu vivo nessa situação quase sempre. Eu imagino que logo que Gideão pegou esses 300, falou assim: agora vamos pegar os cântaros, vamos pegar. Deve ter vindo os papais e as mamães daqueles que foram rejeitados. Oh, mas como que você fez isso com meu filho? Como que você tira meu filho? Meu filho é um grande guerreiro. Ele estudou na escola militar das agulhas negras, agulhas pretas e agulhas douradas. Ah, por que você fez isso com meu filho? O meu filho estava preparado. Por que você tirou? Só porque ele abaixou? Ele nunca bebeu água desse jeito. Foi só dessa vez. Foi só agora. Olha, eu tenho meu filhinho comigo há não sei quanto tempo. Eu nunca vi ele abaixar desse jeito para beber água. Só agora. Põe o meu filho de novo. Ou então outros dizendo: por que você fez isso com meu filho? O meu filho é valente, o meu filho estudou, fez isso, aquilo. Só porque ele falou uma frase mostrando uma certa inquietação com os inimigos, você tirou ele. Por que você fez isso? Os aduladores, os bajuladores. E eu imagino que devem ter contagiado outros. E outros devem ter chegado a Gideão e falado: Gideão, você não sabe o que você está fazendo. Gideão, você vai pôr tudo a perder. Gideão, olha, o que você vai fazer? Você deixou aí 2.700 a troco de 300. Você não tem noção do que você está fazendo. Você não ama esses 2.700. Você não ama esses outros. Porque o amor de Deus, Jeová, o grande Senhor, não está com você. Porque você não tem noção. Só porque abaixou para beber água? Eu conheço esse menino está comigo há muito tempo. Eu já vi ele beber água com caneca. Eu já vi beber água na folha de bananeira. Eu já vi beber água de todo jeito. Só porque hoje ele abaixou, você tirou. É porque hoje é hoje. E Deus corrige a quem ama. E Deus continua sendo o mesmo. Ele diz a Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele fala no capítulo 3, diz o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Você crê nisso, meu irmão? Então vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: quem tem que mudar é você. Amém? Agora faz assim com o seu dedinho, com o seu indicador assim. Faz assim. Agora faz assim, você faz assim: quem tem que mudar sou eu. Amém, meu irmão? E tem muita gente achando que é Deus que tem que mudar, que é Deus que tem que conformar com esse mundo. Não, meus irmãos, nós é que temos que conformar com as vontades do Senhor e ser inconformados com as coisas desse mundo. Então essa teologia barata, tudo isso nós temos que arrancar do nosso meio. Vai comigo rapidinho. Vamos abrir aqui. Abra comigo em 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui. Nós precisamos entender o princípio de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aliás, 1 Coríntios, capítulo 5. Eu quero ver como que esses, da teologia da moralidade aí, a teologia do sentimentalismo, como que eles agiriam aqui nessa questão? Só para vocês terem uma ideia. Olha só, Paulo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, vocês sabem muito bem, Corinto era uma cidade em que tinha muita orgia. Havia ali adoração a Diana.
Havia ali sacerdotisas para orgias. E olha só o que acontece. Alguns irmãos começaram, depois de convertido, depois de estar caminhando, retrocedendo em algumas coisas. Capítulo 5, olha só o que Paulo fala. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem comete tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesses presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois fermento, pois Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem o da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, meus irmãos? Eu quero saber como que esses irmãos aí da teologia, essa teologia do sentimentalismo barato, iriam encarar essa palavra de Paulo. Olha, o irmão imoral, ele foi advertido, a palavra foi ensinada, continua na imoralidade, tira fora! Ai, pastor, não pode fazer isso, coitadinho, não, ele vai cair numa crise, ele vai ficar mal. Já pensou, esses da teologia do sentimentalismo barato, como que eles fariam isso? Lança para Satanás, para que na carne venha sentir, para ver se pelo menos a sua alma se salve. Eu vou traduzir aqui para vocês, tá? Misericórdia. Isso não é bruxaria, não é palavra de maldição, não. Paulo está falando, deixa ele apanhar aí, porque a hora que ele sentir na carne, ele vai cair na realidade e vai entender o princípio de Deus. Vocês falaram, ensinaram. Agora hoje em dia não. Na teologia do sentimentalismo, não, vem cá meu filhinho. Ai, você dormiu com a mulher do seu pai? Ai, coitadinho, da próxima vez usa preservativo. Ai, judiação, olha, ai, vem aqui porque Jesus te ama, Jesus é bom, maravilhoso. O quê? Lá na igreja que você estava, falaram que isso é pecado? Ai, que coisa, mas Deus te ama, vem aqui meu filho, e adula. A palavra de Deus é uma só, pecado é pecado. Amém, meus irmãos? E essa palavra aqui de Paulo, para você poder entender, ele está falando o seguinte: larga, deixa, falou, disse, ensinou, pregou, mostrou na palavra. Deixa então Satanás dar uma chacoalhada nele, para ver se ele acorda para a vida e se salva a sua alma. Se não vai por amor, vocês já viram esse ditado? Paulo estava dizendo, olha, vamos só orar, interceder. E não é ficar passando a mão. Não é dizendo que pecado não existe. Não é falar que pode fazer o que quiser porque Deus te ama. Deus nos ama. E pelo fato de nos amar, Ele nos corrige. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos de amor, eu quero que você entenda o princípio de amor de Deus para nós. Quando nós falamos de amor, nós vamos ser remetidos automaticamente a João, evangelista. Porque vocês conhecem, vocês sabem. Ele mesmo se classificou assim, e o próprio Senhor Jesus o chamou assim, o discípulo amado. Amém, meus irmãos? O evangelho de João é conhecido, ele não faz parte dos outros 3 evangelhos sinóticos, porque João, ele é conhecido como o evangelho do amor. João trata o amor de uma maneira aberta. João realmente é o discípulo amado, ele é o apóstolo do amor. O evangelho de João é o evangelho do amor. Mas quer ver só uma das coisas? Vamos comigo, rapidinho. A segunda carta de João. Hoje é dia de estudo.
Olha que interessante. Para detonar a teologia do sentimentalismo barato. Detonar que eu tenho que amar. Nós podemos e precisamos amar as vidas, amar as pessoas. Jesus sempre fez isso. Mas ele nunca amou o erro e o pecado. Posso ouvir um amém, igreja? Segunda carta de João. Que capítulo, pastor? Eu não vou falar, você vai descobrir. Olha que interessante, olha como ele começa. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Olha que abertura de carta. Ele manda essa carta aqui a um presbítero, a um pastor, a sua esposa, a seus filhos e também a toda a igreja. Olha que maravilha, olha que começo maravilhoso. Agora olha só, discípulo do amor, discípulo amado e discípulo que prega o amor. Versículo 4. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém, meus irmãos? Você concorda com esse mandamento? Esse é o resumo geral que Jesus fez. Os 10 mandamentos Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, pegou os 10 mandamentos, dividiu, sintetizou em 2. E aqui ele continua falando do amor e ele agora faz uma ênfase com relação a amar o próximo. Agora vamos lá, porque tinha um problema. Essa senhora, a esposa do presbítero, ela escreve para João falando de problemas que estavam acontecendo. Versículo 6. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. E esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Amém, meus irmãos? Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém, meus irmãos? Aqui ele faz um alerta a essa igreja, a esse pastor e a essa senhora. Ele faz esse alerta e esse alerta do discípulo amado, ele mostra para nós hoje. Ele fala assim, olha, eu quero dizer para você, presta atenção, não perca aquilo que já foi ensinado. Não saia da doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? Pastor, qual que é a doutrina de Cristo? É usar saia, não cortar cabelo, posso usar desodorante, não posso usar desodorante? Qual que é a doutrina de Cristo? Depois você pega o livro de Mateus, lê do capítulo 2 até o capítulo 7, onde fala do Sermão do Monte, ali está a doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? Mas se você pegar tudo que ele diz ali, eu vou dizer para vocês, resume-se em 3 pontos. 3 pontos determinam um plano. Amém? A doutrina de Cristo resume-se no seguinte. Primeiro, Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Fala assim, Jesus é Senhor e Salvador. Segundo ponto na doutrina de Cristo, a salvação é somente através de Jesus. Você crê nisso? A salvação não vem por obras, a salvação não vem por nada. As obras simplesmente podem mostrar a nossa fé, aquilo que nós cremos, mas a salvação está simplesmente em Cristo Jesus. Então ele é Senhor e nós cremos na salvação somente através dele. E o terceiro ponto da doutrina de Cristo, que se você olhar lá no Sermão do Monte, em Mateus, você vai ver o seguinte, o terceiro ponto, disciplina na palavra de Deus. Fala assim comigo, disciplina na palavra de Deus. Ele ensinou ali toda a disciplina. Ele ensinou os princípios.
E essa é a doutrina do Senhor. Se por acaso alguém chegar para pregar algo para você e que tira a disciplina, está fora da doutrina de Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? Vocês parecem que ficaram meio pesarosos. Tirou disciplina, já falhou na doutrina de Cristo. A disciplina faz parte, meu irmão. O Senhor nos ensina que devemos disciplinar os nossos filhos. E Ele deixa muito bem claro que pais devem disciplinar os filhos. Coisa que hoje em dia estão ensinando tudo ao contrário nas escolas aí. Tá certo? E essa consequência nós estamos vendo por aí afora. E Ele é pai. Se Ele ensina isso para nós como pais, Ele como pai exerce a mesma coisa. Então quem tira a disciplina, tirou um dos princípios da doutrina de Cristo. E eu vou ler novamente. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, vai além, põe coisa ou tira coisa, tá certo? Não permanece nele, não tem a Deus, não tem Deus. É anátema. Olha, eu achei uma igreja, que maravilha, lugar maravilhoso, só canta, dança, pula, e isso e aquilo, não tem disciplina, ninguém ensina nada, ninguém corrige. Ai, corrige com amor, porque o amor prevalece, porque o amor está acima de tudo, porque o amor... Amar é isso, meu irmão. Está aqui a palavra do discípulo do amor. E quer ver mais? Vamos continuar? Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudais. Quem saúda participa das suas obras más. Eu quero ver quem fala aí da teologia do sentimentalismo, como é que pega isso aqui? Ai, pastor, eu não consigo entender. Eu acho que João, o discípulo amado, ele teve uma recaída. Eu acho que ele era bipolar. Eu acho que nesse momento, não era bipolar, não era coisa nenhuma. Ele estava simplesmente colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinando. Se você, meu irmão, está vendo algo assim, apartai. Sai fora. Hoje em dia é uma maravilha. Oh, aqueles que querem essa doutrina gostam de ser ali louvados no Instagram. Gostam de ser bajulados pelos seguidores no Facebook. Gostam de serem ali colocados em alto lugar. Meu irmão, quem quer ser colocado em alto lugar? É o capeta, é o diabo, é o inimigo, é Satanás, é Lúcifer e todos os seus anjos caídos. Está aqui, discípulo do amor. Vamos terminar? Amém? Ai, pastor, isso aí é pesado. É palavra, meu irmão. É palavra de Deus. Eu sei que tem uns aí me olhando aí. Ai, que coisa. É, amamos as pessoas, mas não aceitamos o que delas estão. Ai, eu abro a porta da minha casa para todos, pastor, para qualquer um que vier. Cuidado, meu filho, a palavra é muito bem clara. A sua casa é local santo, sagrado do Senhor. Tem gente que não abre a porta da casa para fazer um discipulado lá, mas abre para ouvir pataquada. E quando eu falo abrir a porta da casa, meu irmão, toma cuidado, porque abrir a porta da casa não é somente a porta física. Existe aí a porta, não é nem espiritual, não, da internet, como é que é? Virtual, obrigado. É, abre a porta virtual da casa. Ai, porque eu vi lá naquele lugar. Ai, porque o René Dostropovski. Ai, porque não sei o que. Ai, porque... procurando algo para massagear o ego. Ouvimos aqui a palavra foi ministrada aqui hoje, quando falamos de dízimos e ofertas. Muitos aí são aqueles que são gananciosos.
não entregam dízimo, não entregam ofertas. Por quê? Porque isso não é de Deus. Meu irmão, é palavra do Senhor. Porque eu faço, eu vou ali na esquina, entrego para aquele que está pedindo pão, eu pego um outro, carrego para lá, trago para cá. Tudo bem, você deve fazer isso. Mas se você só faz isso, você está massageando o seu ego. Por quê? Porque se você entregar na igreja e a igreja for ajudar, você não aparece. E pelo fato de você não aparecer, você não é louvado, não é exaltado, e ninguém vai poder dizer: que maravilha, aquele irmãozinho vai lá e dá pão para o necessitado. Não entrega dízimo, não entrega oferta, e usa de todas as coisas que os irmãos estão aí proporcionando. Senta na cadeira, recebe do melhor, toma água, faz isso, faz aquilo, ainda murmura e reclama, porque aqueles que não fazem são os que mais murmuram, mais reclamam, mais colocam impedimentos. E depois vem falando: porque não usa para isso, não usa para aquilo. Meu irmão, a igreja está aqui para fazer a obra do Senhor. Nós não estamos aqui para arrancar lã de ovelha, nem para estar acabando com as ovelhas, porque as ovelhas são do Senhor. E tem muitos aí que estão arrancando lã, arrancando tudo. As pessoas estão louvando, colocando em alto retiro. Por quê? Porque é o mesmo que louva, também coloca você em alto retiro e fica te colocando em posição de destaque, e o seu ego está inchando. Toma cuidado, meu filho, porque isso não é evangelho, isso não é palavra de Deus. Estou falando aqui do discípulo amado. Vamos terminar. Versículo 12, versículo 11. Quem o saúda participa das obras más. Quem o saúda participa das obras más. Eu quero só fazer uma observação aqui. Você que fica aí no vento da emoção e da querer se aparecer e querer estar junto com o movimento da galera, toma cuidado com o que você clica. Curti isso. Eu curti. Toma cuidado, meu filho. Toma cuidado, porque você está muitas vezes saudando aqueles que estão em caminhos perversos. E quem saúda participa das obras dele. Pastor, eu tenho que participar. Poxa, todo mundo curtindo. Tem gente que nem lê, nem sabe o que é. Vai curtindo. Vai curtindo, que você acaba sendo curtido. Vai ser curtido no fogo do inferno, como disse a pastora. Versículo 12. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam os filhos, a tua irmã, a eleita. Amém, meus irmãos? Discípulo amado. Agora olha a terceira carta. Vamos rapidinho a terceira carta. Vai ler ela inteira. Vamos ler inteirinha. Inteirinha. Olha só. Agora ele escreve a um outro presbítero. Olha só. Aqui ele fala de hospitalidade. Presta atenção. Ao presbítero amado Gaio, a quem amo de verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para que os irmãos e para com todos os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Se encaminhar em sua jornada por todo e digno de Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejam cooperadores da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolha os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Todos dão testemunho de Deus, de Demétrio,
até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, vê-lo brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome do Senhor. Amém? Aqui ele fala assim, olha, toma cuidado com o Diótrefes, que ele está falando mal de nós. Falando mal de nós, Paulo falando. Está falando mal de mim, dizendo que eu tenho ensinado coisas erradas. Toma muito cuidado, aparta. Toma muito cuidado. Então, novamente, ele aqui abrindo os olhos. Eu quero dizer, como que vai fazer esses da teologia do sentimentalismo? Você falou, olha, se ele continuar desse jeito, aparta, tira do meio, arranca fora. Ai, pastor, não pode fazer isso, porque o amor, porque temos que amar, porque ele fala mal do pastor, mas pode continuar falando, coitadinho, que maravilha. Eu estou ouvindo, pastor, mas só para orar. Não, você está ouvindo para se contaminar. Ai, pastor, eu estou ouvindo, sabe, eu não queria, mas eu fui lá só para ouvir, para poder orar pelo pastor, pela pastora, pelo líder, pelo outro líder, por isso aqui, só por causa disso. Não, você foi para se contaminar, meu filho. Toma cuidado. Tome muito cuidado. Nós temos que ficar atento àquilo que Deus tem para nós. Amém? Livro de Hebreus, rapidinho. Abre comigo aí, no último capítulo. Capítulo 13. Finalzinho do livro de Hebreus. Eu vou colocar aqui 3 princípios da disciplina. Deus corrige, Deus ama. E existe na palavra do Senhor 3 princípios básicos da disciplina. O primeiro está aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Amém? Acharam aí? Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias, submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso, não vos seria útil. Primeiro princípio que eu quero dizer para vocês. Todo homem espiritual, todo homem que realmente é do Senhor, submete-se à disciplina. Aceita a disciplina. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro princípio. Todo homem espiritual aceita a disciplina. E essa palavra aqui, obedecei aos vossos guias. Por favor, misericórdia. Ai, pastor, eu tenho que ir lá no centro para ver qual que é o meu guia. Misericórdia. Tá? Se você for no grego, olhar aí, princípios, tá? Upkeido, que é a mesma coisa que líder. Obedecer aos vossos pastores, obedecer àqueles que estão com você. Obedeça, gente. Para a disciplina, é claro que acima de tudo é a palavra. Mas muitas vezes vem trazer através da palavra, e isso me incomoda. E ao invés de eu mudar, eu vou atrás da teologia do sentimentalismo, porque ali eu sou adulado. Então, todo aquele que realmente é cristão, aquele que está no caminho do Senhor, aceita a disciplina. E eu quero dizer o seguinte, toda disciplina, como diz a palavra, no momento, é triste. Não adianta dizer que não. No momento é ruim. Eu já passei, a gente passa e passamos por disciplina e é ruim. Mas depois traz felicidade. Amém? Adulação, no momento traz felicidade. Depois, perdição. Então, esse é um ponto. Segundo ponto. Vai comigo rapidinho, 2 Coríntios. Vamos ver o segundo ponto com relação aos princípios da disciplina. 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo de 3 a 8. Amém? Acharam aí? Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo, o que é Cristo, pense em outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Versículo 8. Pois ainda que eu me glorie um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Amém, meus irmãos? Existem lideranças, existem autoridades, existem pessoas na igreja, e eu quero dizer que todos nós somos iguais ao Senhor, no Senhor, mas existe isso, e o segundo princípio da questão de que nós precisamos, é porque a igreja, ela precisa ser disciplinada, e o segundo princípio, o propósito é edificar o crente. Amém, meus irmãos? Uma criança que é disciplinada, ela cresce e ela vai ser honra para o seu pai. O seu pai vai se orgulhar dela, vai reconhecer, porque foi disciplinada. E esse é o segundo princípio. Eu quero dizer o seguinte: a igreja em si, o corpo de Cristo, é para trazer luz para os gentios, para aqueles que não conhecem a palavra. A igreja existe para duas coisas: para trazer luz, para trazer a palavra, a salvação para aqueles que não conhecem, e aqueles que não conhecem, encontrar o caminho do Senhor. E o segundo ponto para que existe igreja, para disciplina, para que não caiamos novamente na condenação. Amém? Não vamos caminhando para a perdição, porque pelo fato de aceitarmos Jesus, pela graça salvadora e pelo sangue do Senhor, não podemos nos gabar, porque o inimigo, ele arma, ele é traiçoeiro e tenta nos tirar da bênção que Deus nos deu. E o terceiro princípio, 2 Coríntios mesmo, volta um pouquinho no capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Versículos 6 a 8. Então nós vimos o seguinte, primeiro princípio, lá em Hebreus. Um homem que é cristão, aquele que é do Senhor, aceita a disciplina. Amém? Fala assim, quem é do Senhor, aceita a disciplina. Aceita a correção. Segundo princípio de Deus, é que a correção vem pela igreja e por aqueles que Deus colocou. Como está aqui com Paulo. Olha, não é para gabar, não é para nada, mas aceite a correção através daquilo que nós estamos te ensinando. E a igreja existe para isso. Senão você ficaria em casa, você leria a palavra, ficaria lá, não precisaria estar na igreja, não precisa estar no meio não. Porque daí você errava sozinho, ia para o inferno sozinho e pronto, acabou. E o inimigo sabe disso. Então por isso estamos juntos, para ser corrigidos e caminharmos no Senhor. E agora, o terceiro ponto. No capítulo 2, versículo 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para com isso escrevi também, para que, por esta prova, saber se sois obedientes. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Amém, meus irmãos? O terceiro ponto, aquele que está no Senhor é disciplinado. Aquele que aceita a disciplina e reconhece o agir da disciplina no meio do corpo de Cristo, e realmente reconhece, porque aquele que pede perdão, aquele que reconhece, deve ser perdoado. Não é para ficar dando de dedo, não é para desenterrar defunto, não é para ficar depois guardado na manga. Aí você lembra aquela vez, você cometeu isso, isso, aquilo. Paulo deixou muito bem claro, olha, se a pessoa reconheceu, ela retrocedeu, ela
ela deixou ser disciplinada, mudou o seu proceder. E meu irmão, perdoa, porque se Deus perdoa, nós devemos fazer o mesmo, perdoar e esquecer. Então Paulo deixou muito bem claro aqui, olha, perdoa, esquece, acaba, porque eu também faço isso. Amém, meus irmãos? E esse terceiro ponto faz parte também da disciplina na igreja. Não é para você ter uma cartinha na manga, para algum dia, às vezes numa ira, ou de um abalo emocional, usar contra aquela pessoa. Mas você lembra aquela vez que você fez isso, isso, isso e aquilo? Você lembra aquela vez? Meu irmão, não tem que lembrar nada. Se houve um arrependimento, se houve uma mudança de postura, acabou, meu filho. Você crê nisso? Fala assim, Deus nos ama. E se nos ama, Ele nos corrige e nos disciplina. Amém, meu irmão? Vamos caminhar na verdadeira palavra do Senhor e vamos dar fim nessa teologia do sentimentalismo barato. Fica em pé, em nome de Jesus. Como igreja, nós vamos caminhar, aguardar a vinda do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? E nós vamos estar juntos, tá? Então tome muito cuidado, porque o inimigo, ele está tentando tragar aí a muitos. Vamos clamar a misericórdia do Senhor sobre nós. Incline sua cabeça nesse momento.